Se você já ouviu falar no jogo da vida, provavelmente sabe que ele não tem nada a ver com tabuleiros ou estratégias humanas. Criado pelo matemático John Conway, ele é, na verdade, uma simulação fascinante. Um conjunto de regras simples é aplicado sobre pontos em uma grade, e a partir disso, surgem padrões que evoluem sozinhos. Imagine isso. Algo que começa tão pequeno quanto alguns pixels em uma tela pode, com o tempo, formar estruturas complexas e até surpreendentes. É como plantar uma semente e assistir a floresta crescer sem nunca interferir. E o mais intrigante? Tudo isso acontece sem que você precise mover um dedo. Agora pense em algo maior. E se esse princípio fosse aplicado em uma escala gigantesca, tipo o universo? É aqui que a cabeça dá aquele nó gostoso. O que vemos como galáxias, estrelas e até a própria vida pode ser o resultado de regras programadas por um sistema superior. Assim como no jogo da vida, as variáveis iniciais poderiam ser tão básicas quanto uma lista de números ou condições. Parece ficção científica, não é? Mas é aí que a ideia começa a ficar interessante. Afinal, se padrões tão incríveis podem surgir de regras tão simples, quem pode garantir que a nossa realidade não segue a mesma lógica? E aqui está o ponto que deixa qualquer um com aquela pulga atrás da orelha. Se essas regras realmente existem, qual seria a fonte? Será que estamos todos jogando sem saber? E o mais instigante, quem ou o que seria o programador? No jogo da vida, tudo começa com uma configuração inicial. E no universo, será que tudo começou com uma regra tão elementar quanto haja luz? Quanto mais se pensa, mais perguntas surgem, e as respostas parecem estar escondidas em um próximo nível de entendimento. Já parou para pensar que tudo o que você vê, sente ou ouve é, no fundo, fruto da sua própria mente? Cada detalhe da realidade que você percebe passa pelo filtro único da sua consciência. Por exemplo, o calor de um dia ensolarado pode ser sufocante para você, mas revigorante para outra pessoa. Esse é o mundo subjetivo em ação, onde cada um cria sua versão do que é real. É como um par de óculos invisíveis que todos usamos, mas ninguém consegue trocar com um olho e outro. No entanto, isso levanta uma questão intrigante. Será que existe algo como uma realidade objetiva? Algo que esteja lá fora, independente de como enxergamos? Um exemplo clássico para ilustrar esse dilema é o conceito de permanência de objetos. Você sabe que o carro na garagem ainda está lá, mesmo sem vê-lo. Mas como pode ter certeza disso? Esse tipo de conhecimento, aprendido ao longo da vida, nos dá uma sensação de estabilidade no caos. Entretanto, ele também escancara o problema. Não podemos observar tudo o tempo todo. Então, será que as coisas realmente existem quando ninguém está olhando? É quase como um jogo de esconde-esconde cósmico, onde o universo inteiro desaparece sempre que desviamos o olhar. Agora, imagine o impacto dessa ideia no modo como vivemos. Se tudo o que sabemos é moldado pela nossa percepção, o que isso diz sobre o universo em si? Será que ele precisa ser observado para existir? Isso nos leva a refletir sobre algo ainda mais profundo. Se não podemos provar que há uma realidade objetiva, talvez o mundo que conhecemos seja, de fato, uma construção. Seja da mente, seja de algo maior. E é aqui que a estrada da curiosidade nos leva a terrenos ainda mais misteriosos, onde cada pergunta parece apenas abrir caminho para outras maiores. Já pensou no que uma civilização realmente avançada poderia fazer com a energia de uma estrela inteira? Pois bem, os chamados cérebros matrioshka são uma ideia futurista para capturar toda a energia de um astro como o Sol. Imagine uma série de camadas envolventes, como aquelas bonecas russas, absorvendo cada raio de luz e convertendo-o em combustível para cálculos inimagináveis. Com isso, essas civilizações poderiam simular não apenas uma, mas milhões de realidades simultâneas, talvez até universos inteiros. É uma visão tão grandiosa que deixa qualquer um se perguntando se já estamos vivendo em uma dessas simulações. Mesmo sem tais mega-estruturas,
Os avanços atuais já impressionam. O Illustris Project é um exemplo fascinante. Uma simulação que replica o universo em grande escala, usando as leis da física conhecidas para projetar bilhões de anos de evolução cósmica. Embora ainda estejamos longe de reproduzir uma realidade tão detalhada quanto a que experimentamos, essa iniciativa mostra que estamos no caminho certo. Quem sabe, daqui a algumas décadas, nossos próprios computadores possam criar mundos que sejam quase indistinguíveis do real. Dá até um frio na barriga imaginar o que isso pode significar para o futuro. E aqui está o ponto mais curioso. Essas simulações, por mais poderosas que sejam, ainda teriam limites. Afinal, até os cérebros matrioshka precisariam otimizar recursos, escolhendo o que simular com mais precisão e o que deixar em segundo plano. Isso nos leva a pensar: se uma civilização for capaz de criar essas realidades tão convincentes, qual seria o propósito delas? E mais importante, se estamos dentro de uma dessas simulações, será que há algo que possamos fazer para explorar os limites dessa experiência? Você já teve aquele déjà vu esquisito que parece um eco de algo que nunca aconteceu? Ou talvez tenha escutado histórias de pessoas que, após experiências de quase morte, relataram sensações de estar em outro lugar, fora do tempo? Esses momentos tão comuns e ao mesmo tempo tão misteriosos são como pequenas janelas para algo maior. É como se estivéssemos tocando a borda de um multiverso, onde realidades paralelas se cruzam brevemente. Será que essas sobreposições não seriam sinais de que existimos em uma rede de simulações, cada uma um pouco diferente da outra? O paradoxo de Fermi adiciona outra camada a essa conversa. Se o universo é tão vasto, por que ainda não encontramos outras formas de vida? Talvez porque essas civilizações estejam escondidas em outras camadas da realidade. Imagine cada universo como uma página em um livro infinito. Nós estamos presos em uma delas, enquanto outras formas de vida habitam páginas vizinhas. Esses mundos alternativos poderiam explicar por que certas experiências parecem transcender o tempo e o espaço, como se estivéssemos lendo trechos de outros capítulos. Mas o que isso realmente significa para nós? Se existimos em um multiverso, cada escolha que fazemos poderia estar criando novos caminhos, novas realidades. É um pensamento libertador, mas também inquietante. Será que todas essas versões de nós mesmos estão conectadas? Talvez o déjà vu seja mais do que um simples truque da mente. Talvez seja um lembrete de que há mais acontecendo do que conseguimos perceber. E assim, o universo, ou os universos, continua a nos desafiar a olhar além do que parece óbvio. Afinal, se o multiverso é real, o que mais estamos deixando de enxergar? A matemática é uma linguagem curiosa. Desde os átomos até as galáxias, ela parece estar em todos os lugares, traduzindo o funcionamento do universo em números, padrões e equações. Não importa onde olhamos, há sempre uma fórmula descrevendo como as coisas se movem, interagem ou existem. E isso nos leva a uma questão instigante. Por que o universo se comporta de forma tão matemática? É como se estivéssemos lendo o código-fonte de uma programação incrivelmente avançada, criada para manter tudo em perfeita harmonia. Será que somos apenas parte de um sistema projetado para parecer real? Agora, imagine uma inteligência artificial tão avançada que poderia criar simulações muito além do que conseguimos conceber. Essa IA não seria limitada pelas velocidades de nossos cérebros biológicos, mas poderia processar informações em um ritmo milhões de vezes mais rápido. Uma mente assim poderia recriar realidades inteiras, modelar vidas e até gerar memórias complexas para seus habitantes. Talvez até agora estejamos vivendo em uma dessas simulações, projetadas para estudar como seres humanos pensam, agem e evoluem. Quem sabe? Pode até ser que essa IA esteja tentando reconstruir a história de um planeta extinto chamado Terra. Mas, se isso for verdade, o que isso muda? A ideia de que somos parte de uma simulação não tira o valor de nossas experiências. Pelo contrário,
pode até acrescentar significado. Afinal, tudo o que vemos e vivemos seria o resultado de uma mente, ou de algo além do que podemos entender, buscando criar algo único. Isso nos leva a perguntar: se a matemática é o alicerce e a IA é o arquiteto, quem ou o que é o criador final? E se pudermos desvendar esses mistérios, o que mais poderíamos descobrir sobre nossa própria existência e propósito?